Agora, o sétimo e último painel da nossa programação, com o tema Princípio da Proteção e Subordinação Jurídica, para subordinação, autônomos, dependentes e outras figuras. Como então anunciado, agora para o sétimo painel, pedimos a composição, doutora Wólia Bonfim, Sua Excelência o ministro Augusto César Leite de Carvalho. Os trabalhos serão conduzidos pelo excelentíssimo desembargador, vice-diretor da Escola Judicial do TRT 15, doutor Luiz Felipe Paim da Luz Bruno Lobo. Bem, de início, cumprimento toda essa magnífica plateia que ajuda a brilhantar ainda mais esse nosso evento, que foi preparado carinhosamente para vocês. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, o desembargador Samuel, que muito gentilmente me colocou aqui mediando essa mesa, que neste caso tem um significado muito especial, pelo fato de que eu e a professora Wólia já nos conhecemos há mais de 30 anos, mas já não nos víamos há alguns anos, né? Eu sei que olhando para ela é difícil acreditar, né? Mais de 30 anos, mas olhando para mim, para essa ruína, as pessoas podem ter certeza que é verdade, né? Eu farei assim uma rápida leitura aqui do currículo dos nossos convidados, depois estabelecerei também rapidamente uma pequena premissa e em seguida darei a eles a palavra. A doutora Wólia é doutora em Direito e Economia pela UGF, mestre em Direito Público pela Unesa, pós-graduada em Direito do Trabalho pela UGF, pós-graduada em Processo Civil e Processo de Trabalho pela UGF, membro da Academia de Direito do Trabalho, desembargadora do TRT da Primeira Região aposentada, professora do curso e coordenadora da pós-graduação da MD, autora de diversas obras jurídicas e advogada trabalhista, além de, evidentemente, ser uma professora brilhante e uma grande expositora. O nosso ministro convidado, o doutor Augusto César Leite de Carvalho, possui mestrado em Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Ceará e obteve o título Master em Direito das Relações Sociais da Universidade de Castilha-La Mancha. Doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade de Castilha-La Mancha, onde defendeu tese em julho de 2011, com revalidação no Brasil pela Universidade Federal de Pernambuco. Tem pós-doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha, onde atualmente leciona. Foi professor adjunto na Universidade Federal de Sergipe, de 97 a 2009, afastando-se para o exercício do cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Leciona Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho na graduação e pós-graduação do IESB, Instituto de Educação Superior de Brasília. Professor de Direito dos Contratos em curso de mestrado na Universidade Autônoma de Lisboa e no curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Constitucional do Trabalho da Universidade de Brasília, em convênio com o TST. É professor no curso de pós-doutorado da Universidade de Salamanca. Foi advogado, promotor de justiça, juiz do trabalho, desembargador federal do trabalho no TRT da 20ª Região, onde exerceu os cargos de presidente do TRT e diretor da Escola Judicial. Desde dezembro de 2009, é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, onde compôs o Conselho Consultivo da Escola Nacional dos Magistrados do Trabalho, presidiu o Comitê Gestor de Tecnologia de Informação, presidiu a Comissão de Documentação e coordenou o Comitê Gestor do Programa Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho, CGM Nacional, JT, no biênio 2016-2017. Foi vice-diretor da ENAMAT, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Justiça do Trabalho, e é membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Tem experiência acadêmica na área de Direito, com ênfase em Direito do Trabalho e Direitos Humanos. Escreveu dezenas de artigos jurídicos, teve participação em coletâneas jurídicas, é autor dos livros Direito Individual do Trabalho, Rio de Janeiro, Editora Forense 2007, Garantia de Indenidade no Brasil, São Paulo LTR 2013, e Direito do Trabalho, Curso e Discurso, São Paulo, Editora LTR 2016, 2018 e 2019, e Princípios de Direito do Trabalho, sob a perspectiva dos direitos humanos, São Paulo, Editora LTR 2018. Participou em congressos jurídicos como professor ou palestrante em Lisboa, Roma, Salamanca, Porto e em vários estados do Brasil. Como congressista, participou de eventos jurídicos em Washington, Barcelona e Genebra, todos relacionados a temas de direitos sociais. Então, como veem, são duas grandes personalidades do mundo do direito que vão nos brindar com conhecimentos profundos a respeito do nosso tema, cuja mesa estou mediando, e diz respeito ao princípio da proteção e subordinação jurídica para a subordinação, autônomos, dependentes e outras figuras. Apenas para efeito de introdução, gostaria de considerar o seguinte: Getúlio nos legou um sistema que nós poderíamos, resumidamente, estabelecer na linha do tempo com as seguintes etapas. O trabalhador, o jovem,
né, na perspectiva de vir a ser trabalhador, desenvolvia uma fase inicial de aprendizado, depois inseria-se no universo das relações de trabalho através de um contrato de trabalho, né, contando com a proteção, né, de um salário minimamente estabelecido e alguns títulos adrede contratados impostos pela CLT. Percorria a sua vida profissional, aos 10 anos de atividade, adquiria estabilidade. Depois de completado um lapso temporal pré-estabelecido por efeito de aposentadoria, alcançava esse direito e, com a aposentadoria, passava a ficar assegurado pelos direitos securitários e o contrato de trabalho se rompia. Pois bem, mas para que isso fosse possível, foi necessário estabelecer, dentro do universo jurídico, uma modalidade contratual que era nova nas perspectivas do direito brasileiro, qual seja, o contrato de realidade, que é o contrato de trabalho, né? Que resulta numa relação de emprego que tem como pressupostos elementos configuradores, dos quais se destaca a subordinação. A subordinação é o ponto nevrálgico, é o elemento sensível, no qual começa o direito ao trabalho. Sem ela, não há contrato de trabalho, não há direito de trabalho. Pois bem, e como é que isso ficou, digamos assim, chegou a esta configuração? Partindo de uma situação fática pré-existente, que era a nossa realidade até recentemente, que eram relações de trabalho presenciais. O trabalhador se arrumava de manhã, tomava seu café, embarcava num transporte qualquer, público ou privado, ia para o trabalho, desenvolvia a sua atividade e retornava ao fim do dia, com exceção daqueles que, evidentemente, desenvolviam uma atividade externa, que eram exceções. Só que, em função das modernidades, da tecnologia, né, do desenvolvimento das relações sociais, outras realidades começaram a surgir. Nós estamos falando, então, de quê? De teletrabalho, trabalho remoto, trabalho vinculado a plataformas digitais, né? E tantos outros que irão aparecer daqui para frente. E isso começa a nos preocupar, porque traz um certo grau de insegurança, né, a verificação, a constatação do elemento de subordinação que configuraria um efetivo contrato de trabalho nessas condições. Essa insegurança aumenta quando o Supremo resolve, a pretexto de interpretar de acordo com a Constituição, dizer que essa ou aquela relação de trabalho não configura um contrato de trabalho subordinado, o que, evidentemente, não é muito apropriado. Desculpe a crítica, né, eu respeito, mas eu me reservo sempre a direito à crítica quando nós estamos falando de uma questão que envolve uma realidade fática que não compete ao Supremo examinar. Então, é esse nosso, digamos assim, panorama que atrai efetivamente as reflexões que são objeto dessa mesa e que serão objeto também das considerações dos nossos palestrantes. Passo inicialmente, então, a palavra à professora Wólia Bonfim. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar retornando a essa casa, novamente convidada para mais um congresso, abandonando os temas anteriores relacionados a precedentes, uniformização, estabilização, eu venho desestabilizar, trazendo temas de direito material. Quero agradecer, inicialmente, o convite que foi feito diretamente pela desembargadora querida Ana Paula, que já não está aqui presente, ao nosso presidente também querido, doutor Samuel, ao presidente, diretor da escola, doutor Carlos Alberto, ao palestrante, que deveria ser primeiro, porque falar antes dele é sempre muito difícil, querido ministro Augusto César, e ao amigo de muito, e estudamos juntos para o concurso, fomos colegas de concurso para a magistratura, só passamos para tribunais diferentes, né? Luiz Felipe Paim Bruno Lobo, sei o nome e sobrenome de tantos concursos que tentamos juntos. É um prazer falar sobre esse tema. Bom, falar sobre princípios de direito do trabalho para uma plateia especializada em direito do trabalho é quase que cair no mesmo. Então, o enfoque aqui que eu procuro dar, ou vou procurar dar, é o desmonte do princípio da proteção diante da reforma trabalhista e de tantas decisões que a gente tem visto, principalmente vindo da Corte Superior, isso é, do Supremo, onde o que percebemos é um desmonte do princípio da proteção. Relembrando, obviamente, caindo no mesmo, o princípio da proteção ao trabalhador, ele vem exatamente para tentar equilibrar
aquela relação em que há um hipossuficiente, um hipersuficiente, protegendo o hipo, talvez se consiga fazer uma equiparação. E há ainda controvérsias se o princípio da proteção ele se subdivide apenas em 3 subprincípios ou ele se subdivide em todos os outros subprincípios que visam a proteção do trabalhador. E nesse enfoque, vou tentar perpassar, que nem um voo de pássaro, lembrando os nossos estudos de Manuel Antônio Teixeira Filho, que usava essa expressão, por todos eles, sem tentar conceituá-los, porque sei que todos já sabem de cor, tentar colocar o que hoje nós podemos dizer que está fragilizando, derrubando ou deixando de ser aplicado esses princípios na prática. O princípio da norma mais favorável, que era aquele que deveria prevalecer no caso concreto, a norma mais favorável ao trabalhador, nos casos de dúvida em qual delas aplicar. Depois da reforma trabalhista, já tivemos a primeira grande exceção. O artigo 620 da CLT diz que o acordo coletivo prevalece sobre a convenção, independentemente de ser mais favorável ou de ser totalmente desfavorável ao trabalhador. Quem diria que estudamos um dia Américo Plá Rodrigues e que tratava da força dinâmica das normas coletivas, das normas jurídicas trabalhistas. O dinamismo queria dizer que, em cada caso concreto, uma norma poderia estar prevalecendo sobre a outra. Num caso concreto, o regulamento de empresa estaria sobre a Constituição, porque estaria prevendo um adicional de hora extra superior ao da Constituição. Hoje não, o acordo coletivo pode revogar a lei. Pode revogar e excluir os benefícios da outra norma, interna ou coletiva do acordo. Para não falar do 611-A, que é o negociado sobre o legislado. Mesmo que não haja um acordo coletivo, a convenção coletiva hoje pode revogar. Agora, como advogada, posso dizer que a nova moda é fazer acordo ou convenção coletiva para superar TAC. TAC não é trabalhador autônomo de carga, é termo de ajustamento de conduta. Porque se ele pode revogar a lei, por que não poderia um negócio jurídico que disciplina determinados comandos diferentes do que aquela empresa, naquele momento, precisa dispor? Então, nós temos aí outra exceção, que é o negociado sobre o legislado, que, na palestra futura, que foi avisada há pouco, do Fred Didier, nesse mesmo tribunal, poderia, segundo os olhos dele, negociar, inclusive, regras processuais. Então, o poder está quase infinito dessas normas coletivas. Bom, além disso, nós podemos dizer que os hipersuficientes, aqueles do artigo 444, parágrafo único, também. Porque se eles podem, na forma da lei atual, revogar tudo, renunciar tudo ou transacionar tudo que a norma coletiva pode, ele também pode abrir mão de um regulamento interno que lhe era favorável por uma condição menos favorável. Ele pode também abrir mão da própria norma coletiva que lhe é favorável, de um reajuste previsto em lei. Já há muito tempo não temos nenhum previsto em lei, mas podemos ter o hipersuficiente revogando e optando pela aplicação da norma menos favorável. Não que a gente não tivesse essa situação ou algumas exceções antes da reforma, é que depois da reforma tem sido tão comum a aplicação do direito civil. Você é maior, capaz, optou por uma nova norma, revogando a anterior. Isso já era quase o inciso 2 da súmula 51 do TST, quando havia duplicidade de normas sobre complementação de aposentadoria ou algo similar em relação aos regulamentos internos do empregador. Então, é possível também a gente aplicar isso para os dias atuais, para quem não é hipersuficiente,
E tentando conjugar um pouco com a palestra anterior, da excelente palestra da juíza Fernanda, temos decisões díspares a esse respeito, cada um aplicando de uma forma, interpretando de um jeito. Além do princípio da norma mais favorável, tem uma da condição, da prevalência da condição mais favorável, que entram nas mesmas exceções, porque pode existir um tratamento favorável que a empresa vem empregando, não previsto em norma coletiva ou em regulamento, que seria a cláusula tácita do contrato, e se eles podem, naquelas hipóteses anteriores, revogar o que está na lei, quanto mais um tratamento anterior. Então, as mesmas exceções estariam aí comprovando o quanto os princípios de direito do trabalho estão num processo de desmonte. Temos ainda o indúbio pro mísero, que é a possibilidade de, em dúvida, de mais de uma interpretação possível, deveríamos optar por aquela mais favorável ao trabalhador. Eu pergunto, será? Não foi à toa que a reforma trabalhista, e posso dizer aos senhores que estive presente no Congresso várias vezes, me debatendo dos motivos, ou tentando entender os motivos pelos quais estariam sendo modificados tais dispositivos, participando ativamente, tentando diminuir um pouco dos impactos negativos dessa reforma, me deparei com a alteração do artigo 8º, parágrafo 1º, para não falar do parágrafo 2º, que não é o tema atual. Por que motivo agora o direito comum é fonte subsidiária do direito do trabalho e tiraram o vírgula, desde que compatível? A intenção do legislador foi a aplicação da igualdade entre as partes. Isso é, tentar dar autonomia e liberdade a esses trabalhadores, ignorando a hipossuficiência econômica ou a suposta ou presente coação durante esse contrato de emprego. Na verdade, o que ele pretendeu foi exatamente isso. Se vamos aplicar, é outra questão. Se estão aplicando, é outra questão, mas, com certeza, ao tirar a compatibilidade, que era a regra que vigorava antes, e deixar simplesmente a aplicação, deu a entender a alguns, aqueles que desejarem aplicar, que é possível simplesmente o empregado que não é hipersuficiente abrir mão de um direito bilateralmente, quando for transação, ou renúncia unilateralmente, e isso ter validade. Agora, como advogada, tenho me deparado com diversos juízes dizendo isso. Não, mas você sabia, você estava consciente disso? Você assinou esse documento, você sabia das consequências? Aí agora está pedindo para tirar. Devinere ato proprium, né? Você quer tentar anular o ato que você fez. Estão aplicando, de fato, em alguns tribunais, as regras do direito comum, ignorando o princípio da proteção ao trabalhador. Temos outros tantos princípios, princípio da continuidade da relação de emprego. Eu já tinha até esquecido desse princípio quando trouxeram o trabalhador intermitente como empregado. Como é que eu posso falar em continuação se ele pode ser o contrato zero, aquele empregado que foi contratado para não trabalhar? Realmente, essa é a maior exceção. Para não falar do princípio da primazia da realidade, quando inseriram o 442B na CLT para dizer que, se preenchidos os requisitos da lei, ele é autônomo e não empregado. Então, tá. Então, não podemos mais analisar se aquilo é mera formalidade e que, na realidade, ele tem subordinação, ele não corria o risco do empreendimento, acabou. E aí vem as pejotizações, os MEIs, vêm os trabalhadores que são sócios de outros trabalhadores, mas que são verdadeiros empregados. Temos no próprio TST, com todas as vênias dos ministros aqui presentes, uma divisão em que, das 8 turmas, 4 vem analisando a pejotização como espécie de terceirização no tema 725 do Supremo Tribunal Federal.
e outras 4 que vêm analisando os requisitos no caso concreto. Mesmo pejotizado ou em sociedade, havia subordinação, não havia subordinação, corria o risco, não corria o risco, e reconhece, em alguns casos, afastando aquela relação societária, reconhece o vínculo. Só que o Supremo, com inúmeras reclamações constitucionais, tem cassado a maioria das decisões, sem analisar o caso concreto, perpassando tudo pelo tema 725. Ainda vamos para o princípio da inalterabilidade. Esse não tem nem como elencar, seria uma palestra de 1 hora. A gente começa pela alteração do 468, em que agora a reversão ao cargo efetivo do empregado de confiança pode ser suprimida a gratificação, mesmo depois de 10 anos, em confronto à súmula do Supremo, do TST, desculpa. Temos ainda, o que para mim traz uma indignação enorme, o 457, parágrafo 2º, com uma redação, e por acaso vou colocá-la, porque é uma redação que passa por muitos sem perceber, que diz que as gratificações, os prêmios, os adicionais, as ajudas de custo, não se incorporam ao contrato. Talvez não tenham percebido que não se incorporam, em determinados casos, ao salário, tirando as gratificações legais. A gente já sabia de algumas situações, já tínhamos na legislação anterior. Não integrar o salário significa não se somar para projeção em outras parcelas, mas não incorporar o contrato significa que pode ser suprimido a qualquer momento. Algo que vai de encontro a tudo que vínhamos defendendo pelo 468 da CLT. O patrão, então, pode te contratar para fazer viagens, pagando diárias de viagens variáveis com valores exorbitantes, porque o trabalhador, por exemplo, poderia viajar, e no curso do contrato dizer, agora eu não vou mais pagar. Pague do seu bolso. Ele diz, mas só o valor da passagem é superior ao meu salário, o problema é seu. A lei diz que não incorpora, eu posso tirar a qualquer momento. Então, mesmo causando prejuízo, é possível? São tantas as alterações, são tantos os dispositivos. Temos ainda a própria possibilidade do hipersuficiente abrir mão, as normas coletivas, as pejotizações, as formas de alteração. Quantas e quantas vezes o empregador, logo depois da alteração da Lei 6.019, com a inclusão daqueles 7 artigos da terceirização em geral, 4º A, 4º B, 4º C, 5º A, B, C e D, da Lei 6.019, quantos empregadores demitiram seus empregados e os contrataram, passando aquele período de carência, como PJs? Isso é uma alteração contratual. Eles eram empregados, estão fazendo as mesmas coisas e agora não têm mais direitos. É esse o enfoque. Nós temos, então, várias possibilidades de enfraquecimento e derrubada dos nossos princípios. E aqui vai o último, o princípio da proteção ao salário. Irredutibilidade e intransacionabilidade. E, nesse sentido, também a gente tem o próprio hipersuficiente, podendo renunciar, as normas coletivas podendo renunciar, trazendo novos direitos, e temos a famigerada quitação geral, que eu nunca presenciei uma, mas alguns de vocês já conheceram. O que pode se quitar no sindicato anualmente? Na vigência do contrato, é possível quitar direitos não pagos? Qual foi a intenção? Será que vamos usar a antiga súmula 330 para essa quitação? Só quita valor, não quita parcela? Como é que vai ser isso? Bom, nesse sentido, passamos, que nem um voo de pássaro, pelos princípios, e vamos falar rapidamente do autônomo e da livre autonomia da vontade. Foi acrescentado o parágrafo único ao 444, dizendo exatamente que aquele que é portador de diploma de curso superior e ganha mais que 2 vezes o teto da Previdência, é que ele pode tudo. Tudo que as normas coletivas podem. Ora, se as normas coletivas podem até negociar
segundo Fred Didier, regras processuais dentro do espaço da negociação processual, será que o trabalhador também pode negociar vários direitos, até a prescrição, apesar de ser direito material? Poderia negociar tudo? Temos não só essa nova fórmula, mas também temos a possibilidade de arbitragem, mesmo para aqueles que não têm diploma de curso superior, mas que têm um salário abastado. Temos aquela subordinação tênue de quem não é empregado. Já tínhamos, com a reforma trabalhista, atenuado um pouco o conceito da subordinação, que a gente sabe que tem múltiplas divisões, técnicas, intensas ou não, objetiva ou subjetiva, estrutural ou integrativa, direta ou indireta. Já no ano de 2011, a gente inseriu a possibilidade de ser subordinado mesmo trabalhando no sistema de teletrabalho, que era uma atenuação à subordinação que conhecíamos como presencial. Mas com o intermitente, essa nossa subordinação da relação de emprego ficou realmente abalada quando se diz que ele pode recusar a convocação ao emprego. Esse era um diferencial para nós, para distinguirmos o autônomo do empregado. Agora não é mais. Se o empregado intermitente, que está com seu contrato suspenso, é convocado para o trabalho, ele pode dizer não? Se ele recusa o próprio trabalho, isso não descaracteriza a subordinação, nós temos que ter, a partir de hoje, um conceito menos restrito da subordinação trabalhista, jurídica, do empregado. Isso, desculpem estar correndo, mas o tempo, o relógio está correndo, para não falar da parasubordinação, que é ainda debatida. Não vou trazer os diversos autores, cada um conceitua de uma forma, mas algo é certo, a parasubordinação é uma relação de sujeição ou de coordenação de quem não é empregado. Normalmente, ela é de quem tem algum tipo de, vamos dizer, de ordem ou de, eu diria, uma subordinação diferenciada, mas o nome correto seria a parasubordinação. Os autores indicam os correspondentes, os representantes comerciais, alguns advogados, o trabalhador avulso, os trabalhadores em plataformas digitais e os PJs. Quando eu falo a pejotização, é aquela relação de emprego mascarada, porque tem PJs de verdade. Tem autônomos, trabalhadores que são contratados através da sua própria pessoa jurídica. Esses eu não estou trazendo ao debate. Em relação a todos esses temas, acho que só vale falar rapidamente, já porque o meu tempo já se esgotou, é de fato da pejotização, que hoje ela é vista como terceirização livre, vinculada à tese do tema 725 do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual inúmeras reclamações constitucionais, só eu, como advogada, já enfrentei mais de 42, ou defendendo o patrão ou defendendo o empregado, tive sucesso em 40, caçando vínculos de qualquer instância, contrário a tudo que estudamos, que não, tem que esperar o esgotamento até a última instância, não pode ser de sentença, pode ser de acórdão, pode ser de acórdão de TST. Se você contratou uma pessoa através da sua PJ, seja ela o único sócio ou um dos sócios, é possível argumentar pelo parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 6.019 e, por mais que a batalha jurídica seja no sentido de apurar os requisitos do vínculo de emprego e comprovar em juízo que estão presentes, mesmo assim, essa decisão, que pode ser positiva, isso é, procedente no primeiro grau e no segundo, pode ser cassada no TST ou pelo Supremo Tribunal Federal.
não há qualquer certeza jurídica. E aqui eu volto para os precedentes da palestra anterior. Quando um cliente procura, seja pelo patrão, seja pelo empregado, dizendo, olha o vínculo de emprego dado para essa PJ, para esse trabalhador contratado pela sua PJ. Vou ganhar ou vou perder? A resposta é, depende. Depende da turma, depende do tribunal, depende se a gente conseguir subir, depende em qual ministro do Supremo vai cair. Depende. Não há mais um consenso sobre isso. Bom, vou encerrar, porque sei que o ministro também está com o seu horário muito curto. Temos que voltar para os nossos estados de origem. Encerro a palestra agradecendo imensamente a paciência de todos vocês e aqui aguardando ansiosamente as palavras do ministro César. Muito obrigada. Há dois tipos de professor. O mais comum é aquele que, volta e meia, coloca um fruto na nossa árvore da sabedoria. Mas há um tipo de professor muito especial, que é aquele que, de tempos em tempos, surge na nossa vida, chacoalha a árvore da sabedoria que temos, uma boa porção desses frutos caem e faz com que a gente tenha que voltar a eles, identificá-los e realocá-los no nosso painel de conhecimento, na nossa árvore da sabedoria. Essa é a professora Vólia. Muito obrigado. Passo a palavra na sequência para o ministro Augusto César, que nos brindará também com uma exposição, tenho certeza que será fantástica. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. A minha saudação especial ao doutor Luiz Felipe Lobo, colega que aqui representa, inclusive, a nossa Escola Judicial da 15ª Região, dizer da minha alegria de estar compartilhando essa mesa, doutor Luiz Felipe, com a professora Vólia Bonfim. Eu devo confessar que não só gosto muito de participar de bancas examinadoras, né? Tenho essa inclinação, porque penso que ali há uma possibilidade de interação muito rica, aprendo também muito nas bancas examinadoras, mas sempre que participo delas, os pontos é sorteado, o candidato vai lá para a casa dele estudar e eu também vou, e leio todas as minhas referências teóricas e sempre a professora Vólia fica a me impressionar, porque é uma pesquisadora diferenciada, tem um texto, uma capacidade de articulação, professora Vólia, falo sem falsa lisonja, sem favor, que são sempre, para mim, muito interessantes. E fiquei aqui um tanto receoso, meus caros presidente Samuel Hugo Lima, né? Vejo essa mesa radiosa, né? Meus queridos amigos, né, Lorival, Jordani, né, ladeando aqui o nosso conferencista daqui a pouco, o ministro Alexandre Belmonte, que eu acordei à meia-noite para perguntar se os nossos temas estariam, de alguma forma, a se confundir, né, de alguma forma, a se misturar. E tive a generosidade dele de dizer, não, pode falar à vontade. O que eu vou falar é absolutamente impactante, revolucionário, disruptivo, então não há possibilidade de você tocar no meu tema. Então, pronto, estou absolutamente liberado. Agradeço muito também a acolhida, né? Estou aqui com Regina, nós já fizemos um pacto. Os dias chamados úteis da semana, eu estou entregue à academia e ao nosso Tribunal Superior do Trabalho. Final de semana é dela, então, se eu for para qualquer lugar, ainda mais aqui para Campinas, né? Eu gosto sempre de estar aqui, doutora Ana Paula, ela me carrega junto, né? Para que a gente possa, né, sentir essa... Aliás, a gente vem para cá e os netos vêm juntos pelo WhatsApp, né? É impressionante isso, como, né, a vida não para hoje com essa tecnologia tão presente entre nós. Mas, doutor Felipe, quando eu vi o tema, e eu quero dizer que serei um tanto redundante,
em relação ao que acabou de ser dito pela professora Volha. Quando eu vi o tema, me pareceu que o tema tratava de dois problemas. Pelo menos eu vi assim, porque são dois problemas um problema que, na verdade, se resolve, se decompõe em dois. E dois problemas que haveriam de ser considerados sob perspectiva histórica. O primeiro deles diz respeito ao acerto ou desacerto, em determinado momento, de a hermenêutica justo-trabalhista ter excluído a dependência econômica como um fator decisivo, um elemento definidor do que viria a ser a subordinação referida à dependência mesmo, né, sobre a dependência deste, mediante salário, está lá no artigo 3º da nossa CLT. E o segundo problema, que me parece que também está presente nesse título, Princípio da Proteção e Subordinação Jurídica para a Subordinação, Autônomos, Dependentes e outras figuras, teria a ver com o acerto ou desacerto da hermenêutica justo-trabalhista ao incluir, há algum tempo, como acabou de dizer a professora Volha Bonfim, a chamada subordinação objetiva, para honrar a memória do professor Romita, mas também a presença entre nós, sempre importante, como referencial teórico do professor Maurício Godinho Delgado, a chamada também subordinação estrutural, subordinação integrativa, subordinação agora reticular, enfim. Teria acertado a nossa doutrina, a nossa jurisprudência, ao excluir a dependência econômica e ao incluir a subordinação estrutural. Eu quero falar basicamente sobre essas duas perspectivas. Inicio pela dependência econômica. Por quê? Porque alguns países, a meu ver, resolveram enfrentar o tema nos últimos 50 anos. De algum modo, a dependência econômica foi como que resgatada, porque se percebeu que a vulnerabilidade social não necessariamente estava contemplada pelo que a gente chama normalmente de subordinação jurídica, ou subordinação em grau absoluto, disponibilização da energia de trabalho, não. Que o digam a relação de consumo, que o diga a nossa tão presente necessidade de proteção de dados. A vulnerabilidade social também existe entre aqueles que são economicamente paritários, mas, de algum modo, em determinado momento de suas vidas, de suas relações intersubjetivas, se tornam, sim, pessoas vulneráveis. Quando a gente lê o artigo 10.1 do Código de Trabalho de Portugal, ali está, a meu ver, contemplada a dependência econômica como uma tentativa de resgatá-la para dizer, olha, nós, de alguma forma, erramos, porque não está só no artigo 3º da CLT. Está nas leis nacionais que definem o que é a relação de emprego, estão sempre presentes esses 4, né, para alguns autores, 5 requisitos que estariam a denunciar a presença, a existência de emprego. De alguma forma, nós deixamos para trás, nós deixamos desprotegidos, não tutelados, uma parte significativa da sociedade que trabalha e que não está contemplado pelo direito do trabalho. Então, o Código de Trabalho de Portugal diz assim: as normas legais respeitantes a direitos de personalidade, igualdade, não discriminação e segurança e saúde no trabalho, bem como os instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho, negociais em vigor no âmbito do mesmo setor de atividade profissional e geográfico, são aplicáveis a situações em que ocorra a prestação de trabalho por uma pessoa a outra, sem subordinação jurídica, sempre que o prestador de trabalho deva considerar-se na dependência econômica do beneficiário de atividade. É como se dissesse, olha, nós esquecemos você. Você precisava, sim, de proteção social. Nós precisávamos definir quem era empregado. Dissemos que empregado era aquele que presta serviço pessoal, oneroso, não eventual, subordinado. Mas você não está contemplado e você precisa de proteção jurídica. Então, o artigo 10.1 do Código de Trabalho de Portugal, de 2009, diz assim, não, vamos trazer você de volta para cá.
você vai estar, sim, contemplado nas negociações coletivas de trabalho, naquilo que diz respeito à segurança e medicina do trabalho, saúde do trabalhador, você vai estar protegido. Em 1974, o parágrafo 12.1, inciso 1, da Lei de Contratação Coletiva da Alemanha, né, chamada TGV, da mesma forma, ela autoriza a que celebrem contratos coletivos sob a jurisdição da Justiça do Trabalho. A Alemanha tem Justiça do Trabalho, né, com formação muito parecida com a nossa, inclusive. Estão, portanto, alcançados pelas normas coletivas, aspas, as pessoas que são dependentes econômicas e que, por se assemelharem ao empregado, são também carecedoras de proteção social. Outro dia eu estava lendo um autor especialista em regulação internacional e eu vi uma referência que me pareceu interessante da British Columbia Court of Appeal do Canadá, no caso Old Dutch Foods, que é uma empresa de snack food, contra Teamster, né, versus Teamster. E ali se decidiu que os distribuidores dessa empresa de fast food teriam com ela vínculo direto, porque dela dependiam economicamente, embora não se caracterizassem como seus empregados, mas ela lhes assegurava direito à negociação coletiva de trabalho e construção jurisprudencial. E uma construção jurisprudencial num país em que a common law, né, está presente, ou pelo menos, né, a parte inglesa dele, e esse tema é muito bem tratado na tese de doutoramento da professora Fernanda Junqueira, né, que nos brindou há pouco com uma excelente palestra, aliás, numa mesa muito qualificada, né? Eu saí enriquecido depois desse último painel com o ministro Dezena, né, com a mediação da doutora Ana Paula. Quando a gente tenta entender como é que os países estão enfrentando o trabalho plataformizado, é interessante que a gente notar que no Código do Trabalho da França, por força das leis 7.341, 7.342, existe a exigência de alguns requisitos para que esse trabalhador plataformizado não seja considerado empregado, mas, ainda assim, esse trabalhador plataformizado que não seja empregado, ele é protegido, existem direitos básicos que são protegidos, são assegurados a ele, porque ele é economicamente dependente. O mesmo se dizendo do Decreto-Lei número 101, de 2009, da Itália. Então, qual é a minha compreensão a respeito desse tema? A minha compreensão é de que o resgate da dependência econômica como fator determinante para a tutela jurídica revela que há um déficit, não um superávit, de proteção no mundo do trabalho. E no Brasil se desenvolve, paradoxalmente, o inverso. Nós vimos há pouco, não só na apresentação inicial, né, que já homenageei aqui auricularmente, mas quero dizer de público, né, me encantou também a introdução do professor Luiz Felipe Lobo. Nós vivemos uma quadra histórica em que não apenas o legislador estabelece que há salões parceiros, há TACs, né, agora sim, trabalhador autônomo de carga, mas agora, mais recentemente, os atletas profissionais, enfim, os líderes religiosos, todos agora podem pejotizar. Sim, mas sempre puderam pejotizar, que atuem como pessoas jurídicas. Mas parece que há uma nova jurisprudência, né, na Suprema Corte, né, se sairmos presos, sairíamos juntos, doutor Luiz Felipe. Porque parece que a jurisprudência agora se a pejotização é lícita, toda pejotização é lícita. E aí não adianta você identificar quais são os elementos presentes, os elementos de fato presentes, e imaginar que você está no TRT exaurindo essa jurisdição, porque isso é insuscetível de reapreciação, seja pelo Tribunal Superior do Trabalho, seja pelo Supremo Tribunal Federal, porque haverá uma decisão de um tribunal de vértice, né? Nenhum vértice, nenhum cimo está mais elevado que ele, que vai dizer, não, a pejotização é lícita, a Justiça do Trabalho não consegue compreender que a pejotização é lícita. Compreendemos, sim. Já estamos há muito tempo entendendo, muito antes dessas decisões surgirem no âmbito da Suprema Corte, que a pejotização é lícita. Esse termo, essa palavra pejotização, tem um sentido pejorativo, tem um sentido depreciativo, mas isso não significa dizer que a constituição de pessoas jurídicas está vedada
pela jurisprudência trabalhista brasileira. Eu não conheço, pelo menos eu não conheço essa jurisprudência. Mas o outro problema seria sobre a subordinação estrutural. E aí eu queria trazer algumas considerações também, enquanto aquele reloginho estiver verde, né? E, de alguma forma, estiver convidativo, né, para essas minhas parquíssimas reflexões. Primeiro, algumas leis nacionais se aproximam mais desse conceito de subordinação estrutural. E aí eu me refiro especialmente ao Estatuto dos Trabalhadores da Espanha, né, que é relativamente recente, pelo menos mais nova que a nossa, de 1978, e ali no artigo 1.1 do Estatuto dos Trabalhadores da Espanha, depois de definido quem é o empregado, e há uma ênfase, inclusive, né, no Instituto da Arrenidade, né, que para eles é algo diferenciado, que é um pouco aquele alinhamento da utilidade do trabalho a que se refere o professor José Martins Catarina, a ideia de alteridade, não no sentido filosófico, mas no sentido de que o trabalhador não se sente projetado, né, naquilo que vem a ser o resultado do trabalho dele. O artigo 1.1 do Estatuto dos Trabalhadores da Espanha, a meu ver, absorve essa ideia de subordinação estrutural, porque diz: esta lei, o Estatuto, será de aplicação aos trabalhadores que voluntariamente prestem seus serviços, né, com a contrapartida devida e por conta alheia e dentro do âmbito de organização e direção de outra pessoa física ou jurídica, determinado empregador ou empresário. A lei italiana, porém, ela é de um bom tempo anterior, né, de 1973, só que ela sinaliza numa outra direção, né? Essa palavra, inclusive, né, para subordinação, ela vem muito inspirada naquilo que aconteceu na Itália a partir de 1973. A lei número 533 era uma lei que modificava o Código de Processo Civil. Naquele, então, a organização judiciária da Itália comportava também uma justiça do trabalho mais bem definida do que é atualmente, e aí se dizia que competia a justiça do trabalho na Itália julgar não apenas os conflitos que envolvessem relação de emprego, mas também aquilo que eles passaram a denominar co.co.co, né? Eu vou usar esse ponto aí, porque qualquer outra leitura cria uma cacofonia muito desagradável. Então, as relações de trabalho que tinham esse espírito colaborativo, de colaboração, e que se expressassem numa prestação de serviços continuada e coordenada, preferencialmente pessoal, ainda que sem caráter subordinado, essas relações seriam apreciadas, seriam julgadas e conflituosas pela Justiça do Trabalho italiana. E esse conceito, né, de para-subordinação, então, surgiu a partir dessa ideia de colaboração, continuação e coordenação, preferencialmente pessoal, mas sem a subordinação clássica. O que é que eu compreendo a partir daí? Primeiro, nós estamos acostumados a entender que aquela dependência mencionada textualmente no artigo 3º da CLT, ela contempla a subordinação subjetiva de Embargador Lorival. Não há dúvida quanto a isso. E essa subordinação subjetiva é realmente muito comum, sobretudo quando a gente imagina aquele sistema fordista, taylorista, né, com uma hierarquia bem definida, né? Você sabe quem é o chefe de quem é o superior hierárquico de quem. Então, a subordinação subjetiva, nesse contexto, ela está bem situada. Mas, como acabou de nos ensinar aqui a professora Wólia Bonfim, é relativamente recente a inclusão do parágrafo único no artigo 6º da CLT. E aí, o parágrafo único do artigo 6º da CLT, vejam, diz, aspas, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica. Se equiparam a quê? Se equiparam porque não o são. Os meios telemáticos e informatizados de comando se equiparam aos meios pessoais e diretos de comando. Então, a nossa CLT já diz que há meios informatizados ou telemáticos de comando que não se confundem com os meios pessoais e diretos de comando. E que esses meios informatizados e telemáticos de comando revelam a existência da subordinação que atrai a incidência do artigo 3º da CLT. Então, a base normativa nós
Nós a temos, na verdade. E por que a CLT precisou dizer isso? Simplesmente porque nós temos uma nova tecnologia e que essa nova tecnologia traria uma disrupção, né, na nossa forma de compreender a morfologia de uma relação laboral, de uma empresa e tal. Eu penso que essas respostas já estão dadas desde a configuração do emprego no mundo analógico. De um tempo para cá, eu noto uma referência muito recorrente à compreensão que o Michel Foucault, né, nos traz, em Vigiar e Punir, sobretudo, a respeito do que seria essa sociedade de vigilância. E Foucault ele resgata uma figura, né, um tanto metafórica, né, que é do Jeremy Bentham, né, um homem, o arauto, o primeiro arauto do utilitarismo, que nem filosofia propriamente é na minha avaliação, mas era um gênio, né? Entre outras construções, o Bentham diz, olha, nessa sociedade de vigilância, isso ele diz no final do século XIX, na sociedade de vigilância é como se nós tivéssemos uma torre central que tem em seu entorno celas. Essas celas elas estão vazadas, né, por duas janelas, uma janela por onde entra o sol e da outra janela o vigia que está na torre consegue ver a sombra da pessoa vigiada encontrar luz, de modo que o vigia pode até estar ausente, mas na sociedade de vigilância nós todos, não só os trabalhadores, Foucault diz, os enfermos nos sanatórios, os religiosos nos conventos, os presidiários no cárcere, nós todos nos sentimos vigiados. Nós todos seguimos uma certa disciplina, e não é porque há chibatas, não é porque há açoites, porque não há ameaça do tronco, não é porque há uma violência física que nos ameaça. É porque nós internalizamos, nós introjetamos essa disciplina como se essa torre existisse, como se o vigia que nós não conseguimos enxergar estivesse ali a visualizar a sombra dos nossos movimentos. O Foucault, em determinado momento, ele diz assim, a disciplina fabrica indivíduos. Ela é técnica específica de um poder que torna os indivíduos, ao mesmo tempo, como objetos e como instrumentos de seu exercício. Não é um poder triunfante que, a partir do seu próprio excesso, pode se fiar em seu superpoderio. É um poder modesto, é um poder desconfiado, que funciona a modo da economia calculada, mas permanente. Essa sociedade de vigilância, que acontece no mundo analógico, hoje ela não precisa mais de metáfora, Jordânia. Hoje ela está presente, porque nesse mundo digital, nós todos somos, sim, monitorados. O que nós estamos falando aqui, deve haver aqui um roteador de Wi-Fi, daqueles que a gente usa dentro de casa, que está captando isso na nossa fala, a nossa emoção, a nossa sinceridade, a nossa eventual condição patológica. Tudo isso vira sistema preditivo. Eles não nos dizem apenas quais são os produtos comerciais que podem nos apetecer. Eles nos induzem as nossas vontades. Eles são superpoderosos. Então, a sociedade de vigilância nesse mundo digital, ela existe de fato. Nós não precisamos mais pensar no panóptico de Bentham. E aí, quando a gente imagina essa nova, né, sociedade, esse mundo em que vivemos e que somos, de alguma forma, captados, né, transformamos-nos em dados, onde é que entra o algoritmo? E aí eu me refiro ao algoritmo analógico, né? Eu aprendi com o tempo, lendo tantos professores que tratam desse tema, que os algoritmos analógicos existem, né? Nós temos normas de conduta nas empresas, nós temos procedimentos a serem seguidos, mas eu estou me referindo aqui ao algoritmo digital. O que diferencia o algoritmo digital é que precede a ele a inteligência artificial. E não é só aquela inteligência artificial que é capaz de repetir algum comportamento humano. É mais do que isso. É aquele algoritmo que é capaz de aprender com o comportamento, com a conduta, inclusive com a conduta laboral, para remodelar essa conduta, para fazer com que esse nosso comportamento se modifique e ganhe um novo comando em função do que ele está captando como informação, como dado, como aquilo que está acontecendo
no nosso mundo real. E aí algumas considerações precisam ser feitas. Talvez não. Mas vou ser mais breve agora. Precisam ser feitas, primeiro, o algoritmo não é neutro. O algoritmo ele carrega consigo todos os preconceitos que estão presentes, não apenas na pessoa que o concebe, porque há uma pessoa que concebe o algoritmo, mas também no comportamento das pessoas, na ética das pessoas, cujo comportamento, cuja maneira de agir, né, cujas escolhas pessoais serviram à formação desse algoritmo. Eu queria ter tempo para citar aqui alguns exemplos em que claramente isso estaria acontecendo. Esse algoritmo poderia gerar condições de trabalho emancipadoras, libertadoras, que emancipariam economicamente o trabalhador? Idealmente, sim. Só que a experiência tem revelado o contrário. Se o algoritmo existe em função da vulnerabilidade econômica, e a experiência está a atestar que, na verdade, esses trabalhadores em situação de vulnerabilidade mantêm essa condição de vulnerabilidade, ou têm essa vulnerabilidade agravada, porque, afinal, todo o custo da prestação de trabalho dele, todas as despesas, todo o risco da atividade econômica é transferida para esse trabalhador plataformizado. Se essa vulnerabilidade é aguçada, é aumentada, então a necessidade de tutela judicial ela também se potencializa. Nós não estamos tratando do mundo dos sonhos, em que esse trabalhador plataformizado é autônomo, é livre, é emancipado, ele não precisa mais de proteção, é o contrário. Esse algoritmo tem proporcionado uma condição de trabalho diferente, que é vivenciada pelos vendedores externos. Os vendedores externos também trabalham porque precisam, eles não têm a jornada, o horário deles é fiscalizado. E eles, mais do que os trabalhadores plataformizados, na forma como estão configurados hoje, porque eles trabalham porque precisam, mas eles não assumem o risco da atividade econômica, eles têm direito, a quando menos, se é o caso, ao salário mínimo mensal, ao piso salarial mensal. Está lá na Lei 8.716, de 1993. Se eu tenho o trabalhador plataformizado nessa condição de prestar trabalho porque precisa, à semelhança do que acontece com o trabalhador externo, isso não vai poder exercer qualquer influência na configuração ou não da relação de emprego, como nós vemos naquele aresto paradigmático da 8ª turma, lavrada, né, por aquele que se apresenta ali do meu lado, o ministro Alexandre Belmonte. Esse algoritmo tem proporcionado a única condição de trabalho na qual o trabalhador poderia não prestar serviço com exclusividade e poderia recusar pontualmente algum serviço. O 452A, parágrafo 3º, salvo engano, professora Vólia, foi apresentado a nós há pouco, como o trabalhador intermitente precisava ser inserido da pior forma, o zero hour, aquele trabalhador 0 hora lá da Grã-Bretanha, porque os outros modelos que estavam disponíveis aí no mercado não serviam. Então, para aquele trabalhador 0 hora, era preciso que ele pudesse ser contratado por diversas empresas ao mesmo tempo e, portanto, que ele pudesse recusar quando já estivesse trabalhando para alguma outra delas. E aí vem ali dizendo, olha, a recusa é possível para o trabalhador intermitente, isso não vai desfigurar a subordinação. Por quê? Porque interessa ao empregador nesse caso. Agora, para o trabalhador plataformizado, ele pode recusar, porque dizem eu sou parte do algoritmo, eu conheço alguma coisa dos motoristas de aplicativo. E aí, quando eu pergunto a eles, mas por que vocês recusam? Eles dizem, porque a segurança não existe, a segurança pública não existe. Se eu for lá para aquele lugar, aquela hora da noite, eu não volto. Então, eu recuso por isso. Eu preciso daquela viagem, eu preciso daquela corrida. Ah, não, mas agora não serve. Serve para o empregado intermitente, para você não. Se você pode recusar a viagem, se você pode trabalhar para mais de uma plataforma, então você não é empregado. E o empregado intermitente, o que é que há de substancialmente diferente? Eu não consigo entender, doutor Levan. Tem algo de presente, né, na nossa jurisprudência que me traz esses elementos como se fossem elementos caracterizadores. Esse algoritmo pode apenas unir pessoas interessadas em compartilhar bens ou serviços? Pode.
A nossa doutrina, os nossos pesquisadores vêm se referindo a Get Ninjas, Work Ana, o moderníssimo, atualíssimo agora, o InDrive, em que há a possibilidade de a plataforma, né, simplesmente viabilizar uma negociação direta entre o usuário e o motorista. Então, eu não vou universalizar, eu não quero padronizar. Não vai haver uma decisão, pelo menos da minha lavra, dizendo todo trabalho plataformizado implica emprego. Para mim, não é assim. A realidade é multifária, eu preciso ir lá investigar. Eu não quero padronizar nem para o bem nem para o mal. Eu quero saber o que é que está acontecendo na prática ali. Agora, se esse algoritmo ele é concebido para oferecer um serviço de transporte ou entrega, selecionando o motorista ou entregador, estabelecendo o método de trabalho, gerenciando o serviço, precificando o serviço, para mim, esse algoritmo, me perdoe um pouco de metáfora nesse caso, para mim esse algoritmo é apenas o avatar que está substituindo o comando humano. Não há diferença. Não, mas é porque vem de inteligência artificial. E por acaso, há um caput de minúcio aí? Se vier do homem, é emprego. Não, mas se vier da inteligência artificial, para. Mas para por quê? O direito do trabalho existe porque o comando vem de uma inteligência humana, simplesmente. Me parece que há algo que está deturpando a verdadeira razão de existência do direito do trabalho. Bom, eu tenho aqui várias referências à experiência do direito comparado, Tribunal de Justiça da União Europeia, Suprema Corte do Reino Unido, Corte de Cassação da França, Comissão Administrativa de Regulamentação do Trabalho da Bélgica, Tribunal Supremo da Espanha, Corte de Cassação da Itália, Corte de Amsterdã, sempre no sentido de que há, sim, a possibilidade de relação de emprego. Tenho várias menções aqui no campo legislativo, a Lei 12/2021 da Espanha, dizendo que há relação de emprego com os entregadores, artigo 12A do Código do Trabalho de Portugal, recentíssimo, dizendo que há uma presunção de laboralidade, como chamam os nossos irmãos portugueses. Já me referi ao Código do Trabalho da França, da Itália, enfim, uma nova proposta de regulamentação, e aí eu concluo, de uma nova proposta de diretiva que foi apresentada ao Parlamento Europeu, e no artigo 4º, parágrafo 1º dessa diretiva, estaria ali fixado, aspas, a relação contratual entre uma plataforma digital de trabalho e uma pessoa que executa o trabalho da plataforma por meio dessa plataforma deve ser legalmente presumida como uma relação de trabalho, Rexius, relação de emprego, e, portanto, as plataformas digitais de trabalho devem ser consideradas empregadoras. É a União Europeia que está sugerindo isso. Aí você diz assim, não, mas eu sou indiferente, eu sou autorreferente, o que se decide no resto do mundo não importa. A mim, importa. Quem conhece o mínimo, né? E eu lamento porque, de alguma forma, teria lido algo de Augusto César, né? Teria perdido tempo nesse sentido, mas quem conhece o mínimo de minha pesquisa, minha trajetória acadêmica, eu quero saber o que os outros estão pensando. Se eles estão vivendo essa mesma realidade, não há diferença entre o que acontece no Brasil e o que acontece nesses outros países. Até ontem, até que ponto eles avançaram e por quê? Eu quero saber, eu quero fazer essa distinção. De todo modo, eu quero dizer que, no âmbito da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, com 11 minutos de intolerância da minha parte, mas eu quero dizer que, no âmbito da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que é composta atualmente, neste momento, pela ministra Cátia Arruda, sua presidente, e pelo desembargador José Pedro Camargo, né, desta Corte do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a decisão unânime endossa aquilo que eu digo nas minhas emendas. Importa verificar se o trabalho é estruturado, gerenciado e precificado por comando algorítmico, sujeitando-se a sanções premiais ou disciplinares do trabalhador obediente ou insubordinado, respectivamente. Presentes essas condições factuais, está o motorista a protagonizar um contrato de emprego relacionado ao transporte de passageiros, figurando plataforma digital como instrumento para a consecução dessa prestação laboral. No mais, eu sou discípulo, eu sou aluno, eu quero entender, eu quero aprender a realidade e dela aprender o que pode efetivamente fazer a justiça do trabalho para que o mundo analógico, o mundo digital do trabalho seja efetivamente melhor. Muito obrigado pela atenção e agradeço mais uma vez a acolhida aqui do Congresso.
Bem, como os senhores puderam constatar, né, nós selecionamos o melhor do melhor. Depois de todas essas questões expostas e ditas, muito pouco resta a dizer. Qualquer coisa que eu diga será redundante. Só tem um pequeno detalhe nessa questão toda que sempre me provocou uma certa inquietação. Como dizer que o sujeito não é empregado quando a plataforma tem o monopólio da clientela? O uberista não acessa o cliente. O sujeito que trabalha num sistema de entrega de alimentos, ele também não acessa o cliente, né? Ele é um mero executor de uma tarefa determinada por terceiros, ou seja, é a clássica tarefa heterodeterminada. Ele não pode ser nunca um sujeito autônomo, né? Do contrário, nós vamos estar consagrando o empreendedorismo da miséria. Eu acho que ninguém quer isso para o nosso país, para os nossos filhos, para os nossos netos, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e até para os desconhecidos, que não merecem ser explorados até o último centavo para o enriquecimento e beneficiamento de poucos, né? Bem, eu dou por encerrados os trabalhos dessa mesa, agradecendo imensamente os nossos palestrantes, né? Saímos aqui muito enriquecidos, e agradecendo também aos demais componentes dessa grande organização que foi empenhada aqui para que nós pudéssemos estar hoje compartilhando esses conhecimentos todos. Muito obrigado.